Antes da gente começar propriamente, eu queria conhecer rapidinho um pouquinho de vocês. A gente preparou um pequeno forms para vocês responderem, interagirem com a gente, tá? Então, nosso time vai mandar aqui no chat para vocês. A gente vai mandar aqui no chat do webinar. Eu peço que vocês respondam aí, coisa de 1 minutinho, tá? Para responder, até menos, na verdade. Só marcar as perguntinhas. Deixa eu ver se já está no chat aqui com vocês, o link. Vai para vocês o link do Forms, galera. Então, é um Forms aqui, gente, bem rapidinho, tá? Deixa eu colocar ele aqui na tela para vocês. Bom, a gente quer saber qual a sua empresa, beleza? Qual que é a posição aí, né? Seu nível hierárquico nessa empresa, se leva diretoria, gerência, enfim, estagiário, outro. Bacana? A gente quer saber se vocês já têm algum relacionamento com a gente, tá? Se vocês já são nossos clientes da área de projetos ou da área de treinamentos, ou se ainda, né, não são clientes. Tenho certeza que mais cedo ou mais tarde a gente vai se encontrar por aí em algum projeto, em algum treinamento. E queria entender como é que está aí o seu momento em relação a agentes de IA. Se você já domina, né, o desenvolvimento e está aqui para a gente trocar uma ideia. Se você já começou aí a tatear, fazer alguns agentes, ou se você está com algumas ideias, acredita que agentes podem te ajudar aí na sua empresa, mas ainda não começou, ou se você está começando, entendendo como agentes de IA podem te ajudar aí na sua empresa, no seu negócio. Beleza? Então, respondam aí, por favor, para a gente ter uma ideia. Então, jogo rápido, em 30 segundos vocês vão responder. Enquanto isso, a gente já vai. Quando eu estou falando, já tem 122 respostas, né? Deixa eu colocar aqui a apresentação que a gente vai tendo uma ideia das respostas de vocês. Beleza? Bom, vou por aqui, né? Temos galera da Leo Alimentos, VR, Signify, Atlas Copco. Atlas Copco é nosso cliente. Leão também. Itaipu Parktech, nosso cliente também. Prazer de atender vocês. Cargill também, Energisa também. Temos bastante gente das mais diversas empresas. Você faz também. Temac, Marista, Sherry Williams também. Bom, muito bacana, galera. Bom, estamos aí, maioria, galera de analistas. Bacana. Seguido de coordenação, assistente, gerência, C-level e estagiários empatados. Muito bacana, pessoal. Bom, temos uma galera que ainda não é cliente, 3% cliente de projeto, 35% de treinamento. Muito bacana. Então já tivemos o prazer de estarmos juntos em treinamentos e projetos com muitos de vocês. Foi muito legal, né? Acho que essa última pergunta mostra bem o mercado, né? Como o mercado está aí distribuído nesse momento, né? Esse gráfico traduz bastante o mercado, né? A maioria da galera está começando a entender como agentes de IA vão poder ajudar nesse negócio, no seu negócio, se vai poder ou não vai, na verdade, né? Como que isso vai se encaixar no negócio de vocês. E já adianto, com certeza vai ajudar o negócio de vocês, né? Até na chamada que a gente fez aqui uma das chamadas que a gente fez aqui para o webinar, para vocês se inscreverem, né? O convite era que existem dois tipos de empresa, né? As empresas que usam agentes de IA e as empresas que não vão sobreviver, né? A agente de IA realmente é uma realidade já, então é um caminho sem volta, né? Vocês vão ver ao longo da apresentação. Beleza? Gente, obrigado aí pelas respostas e bora falar do assunto que todos viemos ver, né? Conversar, que é agentes de IA, beleza? Bom, como é que vai funcionar? Vou falar aqui, vou passar um pouco sobre agentes de IA e depois a gente vai ver por onde passa a implementação de agentes de IA aqui no Copilot, né? Por que usar o Copilot? E também vou trazer aqui demos para vocês, para poder aterrissar ainda mais todos vocês com agentes, como os agentes de IA vão poder ajudar vocês, beleza? Então, nosso time vai até fechar o chat até para não distrair vocês. E as perguntas, tá? A gente vai ter uma parte aí no time de vocês, tem uma parte aí de PIR, beleza?
Então, o PR, vocês podem fazer as perguntas se vocês tiverem curiosidades, o PR vai ficar aberto aí durante toda a apresentação. Eu prometo responder todas as perguntas aí no final, tá? Mas podem ir perguntando ao longo da apresentação. E o PR, se você nunca usou, o legal dele é que dá para você votar. Então, você consegue votar na pergunta do colega e as perguntas ali elas vão ficar classificadas por perguntas que tiverem mais votação, tá? Mas prometo responder todas as perguntas, beleza? Então, gente, bom, vamos nessa, né? Então, primeiro ponto que eu queria começar com vocês, passar muito rápido aqui, um minutinho sobre a Lean, né? Vi ali que 60% das pessoas aqui presentes ainda não tem, né, um relacionamento conosco de treinamento de projeto. Então, aqui na Lean, para a gente, né, a gente entende que dados são o combustível da transformação digital. Transformação digital é um termo já falado há bastante tempo, mas que vai perdurar ainda por muito e muito tempo, seja com BI, seja com aplicativos, seja com automação de processos e agora com inteligência artificial, tá? Hoje com os agentes de inteligência artificial. Isso tudo aí com certeza está no pool de transformação digital. E, e aí entendendo, né, como a gente atende os nossos clientes aqui na Lean, o que a gente faz aqui? A gente entende que uma empresa ela é composta pelos seus processos, né? Ela é composta também pelas suas tecnologias e, o mais importante, ela é composta pelas suas pessoas, né, gente? Uma empresa ela é meramente um CNPJ, né? O que é um CNPJ? Ele é meramente um papel, né? Uma empresa, na verdade, é a reunião de pessoas aí em prol de objetivos, tá? Então, enxergando uma empresa dessa forma, né, aqui na linha a gente vai atuar nesses três pilares. Então, para a área de processos, a gente tem aí o que a gente chama de mapeamento de oportunidades, né? Ou seja, a gente aqui na Lean, isso está muito no nosso DNA. A gente não entra num projeto, num treinamento que seja, simplesmente para entregar uma tecnologia ou para entregar um conhecimento. Muito antes, a gente quer entender realmente os problemas, os desafios que os nossos clientes vivem, para aí a gente entregar soluções personalizadas para vocês, né? Porque tecnologia por tecnologia é uma commodity, né? E o que cabe, o que resolve para um cliente não é o que resolve exatamente para outro. Então a gente tem muito esse olhar, tá? De mapeamento. A gente brinca aqui na linha que a gente não faz roda quadrada, nem se o cliente implorar, né? Porque a gente realmente está focado em resolver os problemas, né, dos nossos clientes. Bacana? A gente tem a parte de tecnologia, né? Ou seja, a gente desenvolve projetos aí para os nossos clientes, como vocês viram ali, uma parte das pessoas que estão aqui, a gente já teve o prazer de atender com projetos, ou estamos atendendo no momento, né? Muitos de vocês que estão ali. E a gente também tem a parte de capacitação, né? A gente tem a parte de treinar vocês nessas tecnologias, treinamento, por exemplo, de Copilot, porque não adianta a gente ter processos muito bem otimizados, tecnologias muito bem implantadas, né? Tecnologias de ponta, se as pessoas não acompanham. Então, esse avanço desses três pilares, para nós, é o que nós chamamos de transformação digital, tá bom? Nós somos parte da Microsoft, né? Para a gente, um orgulho muito grande, para os nossos clientes aí, a Microsoft afirmando a nossa capacidade de desenvolver soluções utilizando as suas ferramentas. Hoje a gente já atendeu mais de 420 empresas, a Lean está em 10 anos de mercado, né? Fizemos agora em 25, 10 anos de mercado. Já atendeu mais de 420 empresas, a gente já implantou mais de 60 mil horas de projeto, a gente já capacitou mais de 18 mil alunos, tá? Estamos aí, atendemos mais de 13 países. E hoje, só de desenvolvedores, por exemplo, a gente tem um time de 32 pessoas aqui, de 32 desenvolvedores, né, para atender mercado. E os nossos desenvolvedores, eles não só desenvolvem, né, são eles também que ministram os nossos treinamentos, porque a gente acredita muito, muito que a gente tem que ensinar com propriedade aquilo que a gente vive e não só aquilo que a gente aprendeu num livro. Bacana? E aí, E aí, para a gente começar propriamente, eu queria começar com a definição, beleza? O que são agentes de IA, né? Eu vejo que as pessoas, a internet já há algum tempo, mas quando o assunto é inteligência artificial, todo dia sai um negócio novo, não sei se vocês concordam, né? Para a gente que é a nossa vida, é difícil de acompanhar, imagino para quem não é, né? Desse meio, tem outras obrigações no dia. Então, eu vejo que a internet, o ruído está muito grande, né? Tem realmente pessoas que são especialistas falando boas coisas, tem pessoas que não têm muita ideia do que estão falando. Então, primeiro vamos definir, né, gente, o que são agentes de IA, tá bom? Então, vamos trazer uma definição simples aqui para agente de IA, mas que é o que realmente são agentes de IA. Agentes de IA são softwares de inteligência artificial.
artificial que geram ações, né? Beleza? Então, simples assim, isso é o que é agente de inteligência artificial. Vou ter softwares ali que geram ações. Bacana? Bom, e aí, vamos começar a entender, né, essas definições, essas coisas. Tenho visto muito na internet também, muitas pessoas falando assim, agentes de IA são a nova automação. Será que essa definição está muito correta, né? Agentes de IA, eles são diferentes de automação. Automação a gente consegue fazer há muito tempo, né? Desde que muitos de vocês acreditam, né? Eu já fiz muito. A gente faz automações desde que programação existe, na verdade, né? Então, quando a gente pensa no mundo mais corporativo ali, nas áreas mais administrativas, a gente já fez no passado um monte de automação, por exemplo, usando VBA. Quem já fez automação usando VBA? Levanta a mãozinha aí. Quem já criou um verdadeiro ecossistema de VBA nas empresas, né? Então, se contar aí o que a gente já gastou, se macro em Excel custasse dinheiro, a Microsoft valia muito mais dinheiro do que ela vale hoje, né? A gente já fez uma pá de automações, né? Aí utilizando VBA, por exemplo. Então, automação é um negócio antigo, não é novo, né? Vem, obviamente, como eu disse, modernizando, mas não é algo novo. Então, agentes de IA, eles vão usar as automações. Um agente de IA, a gente vai falar aqui, vocês vão ver, ele é muito mais do que uma automação. Ele vai usar as automações existentes, inclusive, eles não são coisas, ou você usa automação, ou você usa agente de IA, um substitui o outro, não. Eles vão ser até coisas complementares, né? As automações, elas vão ser, na verdade, ferramentas que um agente de IA pode usar ali para gerar suas ações, beleza? A gente vai ver isso tudo mais aqui ao longo da apresentação, tá? Até na prática. Bom, o grande ponto de agentes de IA é que a agente de IA entende contexto, né? O que revolucionou aí nos últimos anos, principalmente alavancado pelo ChatGPT, né? Alavancou que as inteligências artificiais também, que não é algo novo, né? Quando a gente fala de inteligência artificial é algo novo, não, inteligência artificial é da década de 60, né? Então, mas devido a vários pontos, inclusive a nossa capacidade de hardware não existente no passado, o ChatGPT alavancou esse ponto porque a inteligência artificial passou a entender contexto e de forma conversacional, né? Vocês conversam aí, tem até alguns membros na internet, né, que 2 anos atrás a pergunta era: o que você faz com inteligência? O que você faz no seu dia a dia com o ChatGPT, né? A pergunta hoje é: o que você não faz utilizando o ChatGPT, né? O pessoal fala muito de ChatGPT como referência à inteligência artificial, mas, né, o que você não faz aqui na Alim, por exemplo, utilizando o Copilot, né? A gente faz um monte de coisas aqui utilizando Copilot, beleza? Então, ela passou a gente entender a gente de forma conversacional, entendendo o contexto, né? E aí, para a gente começar a aterrissar, a tangibilizar o funcionamento, eu acho muito interessante a gente olhar para a ideia de chatbots, né? Como as IAs hoje, né? As LLMs, elas são conversacionais, elas entendem o contexto, eu converso com ela por voz ou digitando, né? Mas em linguagem natural. Então, vale a gente pensar sobre o chatbot para a gente começar a entender melhor a ideia de agentes de inteligência artificial. Acredito que todos vocês já passaram pela experiência de conversar com o chatbot, principalmente no WhatsApp, ele ser uma árvore de decisão, né? Que você entra lá e fala assim, você dá um oi, aí já vem aquela respostinha automática, né? Oi, como posso te ajudar hoje? E aí aparece ali, aí você escreve a mensagem, aparece ali opções, né? E as opções geralmente elas vão ser parecidas com algo dessa maneira, né? Você tem ali uma escolha, aí você aperta aqui nesse menuzinho escolha, você abre aqui para você, né, opções para você poder escolher. Quando você escolhe, na verdade, o que ele faz é digitar aqui. Eu escolho aqui cartão de crédito, ele digita aqui embaixo. E assim, a árvore de decisão ela vai acontecendo. E aí, levanta a mãozinha aí, quem já foi atendido por um chatbot de árvore de decisão no WhatsApp? A maioria de nós, né, pessoal? Já foi atendido por uma árvore de decisão. E aí, se eu estiver pensando que talvez esse seja um exemplo de um provedor de internet,
Eu escolhi uma opção, eu posso escolher contratar plano de internet, problemas técnicos, financeiro. Se eu escolher financeiro, por exemplo, ele vai me dar aqui mais opções. E aí eu escolho aqui, por exemplo, contestar uma fatura ou segunda via do meu boleto. Se eu escolher segunda via do meu boleto, o que vai acontecer? Ele vai me perguntar o meu CPF, ele vai me perguntar o mês que eu quero essa segunda via do boleto, e aí ele vai depois, na sequência, me enviar a segunda via do meu boleto, tá bom? E aí, o problema de uma árvore de decisão, né, é que, primeiramente, essas experiências tendem a ser ruins, né? Que aí, entre os ganhos da inteligência artificial. Esse aqui é um exemplo, eu conversando, esse é um exemplo real do meu WhatsApp, tá? Printado de lá. Eu estava chegando numa cidade onde eu ia ficar hospedado para fazer um trabalho, né, um projeto, e aí eu não estava encontrando a minha reserva. E reparem que era quase meia-noite já, né? Eu tinha chegado no aeroporto e estava ali conversando com o chatbot, né? Aí eu falei, olá, não consigo achar minha reserva do número tal. E aí, primeiro ele pergunta, né? Que posso te ajudar? Aí, menu. Primeira coisa, seguir falando em português, né? Queria saber o idioma. E aí, o termo de privacidade, hoje isso é obrigatório no Brasil, né? E aí, como posso te ajudar? Bom, eu já tinha falado como, né? Mas ok, vamos lá selecionar. Selecionei, falar da minha reserva. Aí ele falou, claro, né? Me informe seu nome. Falei meu nome. Informe o número da reserva. Repetiu o número da reserva. Me informe qual prédio foi sua reserva. Não sei. Esse dia eu consegui resolver, mas foi muito duro. Tive que ligar, né? No atendimento da empresa da reserva, tá? Mas você vê que este cara, ele não entende contexto, né? Diferentemente de um agente. Como seria essa nossa conversa aqui, ó, do boleto em um agente de inteligência artificial? Se eu falasse olá, ele ia responder como posso te ajudar hoje, né? Sou atendente virtual, como eu posso te ajudar hoje? É, prova que uma árvore de decisão, por exemplo, ela não entende o contexto, acho que aconteceu com todo mundo. Você começa falando do seu problema, como eu falei, e aí a árvore de decisão vem com essa mensagem, né? Ah, sou atendente virtual, como é que eu posso te ajudar hoje? Poxa, eu já falei como eu quero ser ajudado, né? E aí, eu quero a segunda via do meu boleto, ele ia perguntar CPF, CNPJ, eu iria falar, né, gente, número fictício ali, óbvio, tá? Qual o mês do boleto? Julho, e aí ele me daria ali o boleto para eu fazer download. Ou, pensando né, como é um agente de inteligência artificial esse exemplo, se a conversa começasse dessa forma, olá, queria segunda via do meu boleto mês de julho para o CPF tal. Ele simplesmente me responderia, né, já me dando o boleto. Então, ou seja nessa conversa de cá que foi acontecendo, ou seja nessa de cá, o que a inteligência artificial está fazendo por nós? Ela está entendendo o contexto, né? Ela entende ali e a partir do contexto ela vai trabalhar, beleza? Então, eu saio daquela ideia de árvore de decisão. E por que eu trouxe a árvore de decisão, o chatbot, para a gente começar com a nossa conversa aqui? Porque se vocês pensarem, a árvore de decisão, ela é uma automação, né? Se algo acontece, se acontece A, eu faço B. Se acontece C, eu faço D. Então, eu tenho ali, de acordo com como as variáveis vão acontecendo, a minha automação vai também acontecendo. Com os agentes é diferente. Eu tiro toda aquela camada de lógica, né? Quem já usou aí, por exemplo, o Power Automate? Quem já usou o Power Automate da Microsoft? A Juliane já usou, por exemplo. Então, quando eu faço um Power Automate, eu desenho até o meu fluxozinho, né? Desenho o fluxo. Ah, se A acontecer, eu venho por esse caminho. Se B acontecer, eu venho por esse caminho. Eu vou fazendo, né, ali a minha árvore, o meu fluxo, o que vai acontecer. Com a agente de inteligência artificial, eu não tenho fluxo. Eu tenho uma IA que entende o que vai acontecer, o desejo do usuário, o contexto, e eu tenho o que a gente chama das tools, né, as ferramentas que o agente ele vai utilizar. Então, nesse caso, como que fica uma estrutura? Fica a parte do agente de IA e as minhas ferramentas. Esse exemplo do boleto, eu só tenho a IA, beleza? E eu tenho aqui as ferramentas. O gera boleto, ele seria uma ferramenta, onde as entradas dele são
CPF, CNPJ, tá? Do titular e mês da segunda via do boleto. E eu nem preciso falar para ele, olha, se o usuário ele quiser a segunda via do boleto, peça o CNPJ, CPF e peça o mês. Não, ele sabe disso. Quando ele vai usar uma ferramenta, ele olha e fala, quais são as entradas dessa ferramenta? Opa, é o CNPJ, CPF e é o mês de vigência do boleto. Então, ele já pergunta automaticamente, você não precisa nem se preocupar com isso, tá bom? Então, é assim que os agentes de inteligência artificial vão funcionar, tá? Eu gosto do exemplo do chatbot para a gente começar a conversar. Mas aí também surge uma dúvida na cabeça das pessoas. Ah, então agente de inteligência artificial é um chatbot. Muitas coisas vão funcionar com o racional de chatbot, porque como eles são inteligências artificiais que entendem contexto de forma conversacional por linguagem natural, é muito comum que eu vou ter um chat onde eu vou conversar com o meu agente para ele fazer atividades. Mas nem sempre isso vai acontecer, porque eu não preciso necessariamente de um ser humano startando, dando início ao funcionamento, à ação do agente, tá? Então, exemplos que a gente, por exemplo, já fez aqui na linha. A gente já fez um classificador de e-mails, tá? O que esse cara fazia? A gente tem um cliente que recebia muitos e-mails, recebe muitos e-mails, né? Quem não recebe muitos e-mails? E o que eles queriam fazer? Eles queriam que, ao receber o e-mail, o agente classificasse se era um e-mail que podia ser arquivado, que a pessoa não precisasse responder, nem ver, se era um e-mail que precisava da ciência da pessoa, do usuário, ou se era um e-mail que a pessoa precisava responder. Se fosse um e-mail que a pessoa precisasse responder, ele já deixava um rascunho de resposta ali para a pessoa, baseado numa série de informações ali da base de conhecimento dele, né? Então a pessoa entrava, já tinha lá separado, esses e-mails eu não preciso ver, esses eu tenho que ter ciência, eu preciso só ver, e esse aqui eu tenho que responder, e já está aqui uma sugestão de resposta, né? Algo que ganha aí muito tempo para esse cliente nosso, beleza? Outro exemplo que a gente está até terminando o agente agora para entregar, né? Estamos testando para fechar o projeto. O que ele faz? Ele é um leitor de propostas. A gente tem uma área de compras que recebe ali, né, várias cotações, eles mandam para o mercado, eu quero comprar tal produto, eu quero tal projeto, eles mandam, os fornecedores devolvem ali as cotações, né? E aí os fornecedores não vão devolver cotações padrões, né? Não vem sempre no mesmo padrãozinho. Então eles recebem às vezes um PDF, às vezes eles recebem um Word. Então o que a gente faz? Ao receber o e-mail ali, ele identifica todos os campos que são importantes, valor, escopo, enfim, ele identifica todos os campos, coleta esses campos e já insere no sistema depois para as propostas poderem ser analisadas. Então não preciso mais de um ser humano ficar abrindo anexo de e-mail, olhando a proposta, copiando de lá valores, escopo, prazo, colocando num sistema de compras desse cliente nosso, a gente faz isso sozinho, tá bom? Então, aí dois exemplos para vocês também desencilharem que não é só chatbot, não é só o ser humano conversando que existem agentes, tá? Eu posso ter vários tipos de acionamento de agentes, beleza? Bom, pessoal, e aí uma ideia importante da gente trazer aqui rapidinho para vocês, né, que agentes são muito úteis também, né, a parte de inteligência artificial, é a ideia do RAG. O que é o RAG? Eu vou pegar a LLM, eu vou pegar o Copilot e vou dar a minha base de conhecimento para ele. Então, vocês aí na empresa de vocês têm vários memorandos, vários procedimentos, vocês têm conhecimento, né? Vocês têm dados. E eu quero que o Copilot passe a responder perguntas em cima dos meus dados, e não só com o conhecimento prévio com o qual ele foi treinado, tá? Essa ideia é o que a gente chama de RAG. Então, os agentes também são muito bons para a gente fazer RAG, tá bom? Então a gente passa a poder conversar com os agentes darem respostas baseado ali na nossa base de conhecimento, beleza? Também é um termo aí que, se vocês ainda não viram, vocês vão ver cada vez mais aí no mercado, e é isso que significa, tá bom? É o Copilot ou a LLM, né? Dando resposta a partir dos meus dados, beleza? Bom, e aí, gente? Partes de um agente, né? Ah, Felipe, um agente, ele é diferente, né? Eu posso fazer, a gente vai ver aqui que eu posso fazer um agente em vários lugares, várias ferramentas diferentes, mas um agente, por si só, ele vai ter algumas partes. Ele sempre vai ter uma LLM, tá? Seja
a LLM da OpenAI, que é do ChatGPT, né? Seja Llama, que é lá do Facebook, seja o Gemini, que é do Google, enfim, o Grok lá, que é do Twitter, né? O X hoje. Tem vários LLMs no mercado, tá? Que eu posso escolher para fazer meu agente. No final do dia, ela vai ser o cérebro do meu agente, né? Bom, eu vou ter comportamentos e instruções, né? E eu vou fazer isso por meio de prompt. Eu vou entrar lá na ferramenta na qual eu vou desenvolver meu agente e vou escrever lá um prompt de instruções, tá? Como é que ele tem que se comportar, o tipo que ele pode, o que ele pode falar, o que ele não pode, quais são as regras, quais são os processos que ele vai seguir. Ah, se eu estou construindo, por exemplo, um agente que ele vai ser um agente de vendas, eu vou descrever lá. Ah, ele vai seguir talvez um spin selling, que é uma técnica de venda, ele vai seguir a nossa técnica de venda aqui da empresa, tá bom? Eu vou descrever lá o que ele vai fazer, como é que ele vai se comportar, beleza? Eu dou base de conhecimento para ele, que vai nessa linha que vai de encontro ao que a gente estava falando de RAG, né? Vou pegar, eu quero que o Copilot, ele não só entenda o contexto do usuário, mas eu quero que ele entenda também a minha base de dados e dê respostas ali. Então, é algo simples, mas muito poderoso que dá para fazer de agente, que é algo que a gente faz bastante aqui na Lean também. A ideia é de um FAQ, né? Acredito que as empresas de todos vocês, ou da grande maioria de vocês, têm algum FAQ. Oh, eu tenho um documento lá onde eu tenho perguntas frequentes que, por exemplo, o RH responde, né? Se tiver alguém de RH aí, vai entender o que eu estou falando. E aí tem um FAQ, mas as pessoas consultam o FAQ? Quem acha que as pessoas consultam o FAQ? Né? É mais fácil mandar uma mensagem no Teams do RH perguntando do que eu ler o FAQ, não é assim? Que nós, seres humanos, funcionamos, né? Então, eu pergunto para o agente me responde baseado ali, né, no meu FAQ, que muitas vezes já está até pronto ali dentro da organização, beleza? Bom, e aí a gente vai ter também ferramentas, né? As tools. Mostrei ali um exemplo para vocês. O Gera Boleto, aquele exemplo, ele é uma ferramenta. Eu vou ter um pool de automações de ferramenta que o meu agente pode usar. De acordo com a conversa, ele escolhe usar a ferramenta A, a ferramenta B, a ferramenta C, tá bom? E aí eu vou ter canais. Onde eu vou disponibilizar o meu agente? Eu vou disponibilizar ele no WhatsApp, eu vou disponibilizar ele no Teams, eu vou disponibilizar ele numa página do SharePoint. Onde que eu vou disponibilizar para que as pessoas possam acessar o meu agente, se caso for um agente que ele vai funcionar um pouco nessa lógica de chatbot, né? O ser humano interagindo. Dei exemplos para vocês, onde muitas vezes o canal não vai fazer sentido, né? O agente ele vai funcionar ali de forma autônoma, tá bom? Mas quando eu vou ter uma interação humana, eu vou ter os canais também para o meu agente poder para as pessoas poderem interagir com a gente, beleza? Se vocês forem reparar, gente, o que, o que os desenvolvedores, o que o mercado vem fazendo em termos de agente, ele realmente está tentando imitar o ser humano, concorda? Pensa aí um pouquinho. LLM, todos nós temos um cérebro, né? Quando você contrata um colaborador na sua empresa, quando chega um novo colaborador aí, ele tem, obviamente, um cérebro. Então, ele vem ali com a LLM dele de fábrica, né? Quando chega um colaborador na empresa de vocês, vocês não dão comportamentos e instruções para eles. Olha, a gente vem aqui na empresa, né, o dress code, a gente vem vestido assim, a gente é home office, a gente atende de tal hora, a gente se comporta dessa forma, a gente nunca fala com o cliente assim, o processo que a gente segue de atendimento quando um cliente faz uma reclamação é esse aqui, né? Então, você dá ali o comportamento, como que a pessoa tem que agir. Você vai dar para ela base de conhecimento, você vai falar, olha, nossos procedimentos são esses, nossas técnicas são essas. Você vai dar também ferramentas que a pessoa pode usar, você vai, né, dizer os canais que ela pode se comunicar. Aqui você pode comunicar com os clientes pelo Instagram da empresa, pelo WhatsApp, ou não, é só e-mail, ou não, é só o Teams, né? Tá? Então, percebam que os agentes eles estão tentando nos imitar, né? De certa forma. E funciona muito bem. Beleza? E aí a gente entra num ponto, né? Como criar agentes? Primeira coisa que a gente tem que entender é que eu posso criar um agente que ele é no code. Eu vou ter ferramentas onde eu crio agentes que eu não preciso programar nada. Nada, nada, nada. Eu não preciso saber nada de programação, não preciso ter a mínima ideia e eu vou conseguir criar agentes, tá bom? Eu vou criar agentes de forma low code, ou seja, né, com pouco código. E aí obviamente, eu vou conseguir criar agentes um pouco mais avançados, né? Mas ainda assim, a curva de aprendizado ela é muito menor quando a gente pensa
no ProCode. Se tem alguém aqui, por exemplo, que sabe Python, você consegue ir lá num Visual Studio da vida, né, e programar todo o seu agente linha a linha usando Python, usando outras linguagens, tá? Então, consigo fazer agentes dessas três formas. Mas, galera, que se a gente colocar num gráfico de sofisticação do que a gente consegue entregar versus dificuldade para criar, tá? O no-code eu consigo, é muito fácil de fazer, mas eu também consigo entregar soluções que são um pouco mais simples. Agora, quando eu vou para o low-code, perceba que não é algo linear, né? A dificuldade para criar um low-code, ela é baixa perto do que ele entrega, tá? Então, você não precisa ser um programador para poder criar soluções em low-code, tá, gente? É claro que, a depender da complexidade da solução que você for criar, se você for um programador, vai ser mais fácil de você criar, é óbvio, né, galera? Porque o low-code, as ferramentas de low-code, para quem já mexeu, talvez ele tenha pensado algo como: o low-code, as ferramentas de low-code, elas são como uma calculadora. Se você entregar uma calculadora para alguém que sabe matemática, ele vai operar muito melhor do que porque você entregar uma calculadora para alguém que não sabe matemática, né? É meio low-code. Você vai aprendendo ali, tá? Mas se você for programador, com certeza vai ser mais fácil. Se você não for, você vai ter um caminho, né, ali a trilhar, mas muito menor do que você fazer em ProCode. O ProCode você não tem limites para a sofisticação do que você quer, pode entregar, mas a dificuldade para criar é muito grande. Você vai ter que ter aí muitas e muitas horas, uma faculdade, bons cursos, né, sobre programação. Então, o low code e o no code, hoje eles resolvem 80% dos problemas aí de agentes, tá? É meio um 80-20, né? Ele resolve 80% dos problemas com 20% da dificuldade de criação, beleza? E é neles que a gente vai focar aqui hoje. Bacana? Bom, gente, como é que eu posso criar agentes, tá? Eu posso criar agentes lá no ChatGPT, né? Inclusive, ontem a OpenAI lançou um novo criador de agentes dela, né? É um mercado até difícil de acompanhar. Eu tenho uma ferramenta muito famosa de mercado que chama N8N, né? NHN, né? Tá? Muito boa, muito poderosa também para criar. E eu tenho o Copilot, por exemplo, tá? Eu tenho N outras ferramentas. Trouxe algumas aqui bastante conhecidas. Para todos vocês que estão aqui, ou pelo menos para a grande maioria, o Copilot vai se sobressair e muito, né? A passos muito à frente. Por quê? Primeiro, porque ele é uma ferramenta muito muito boa mesmo. Não perde em nada para as outras ferramentas, tá bom? Agora, o outro ponto é que ele já está dentro do ecossistema de vocês, né? Da parte de todo o ecossistema do Microsoft 365 que vocês têm, que a TI de vocês já gerencia. Então, tudo que você fizer dentro do Copilot Studio, ele já vai obedecer naturalmente às regras de segurança e de governança que vocês têm aí na empresa de vocês, beleza? Então, gente, isso por si só é algo é um diferencial muito grande, né? Porque a gente aqui, quando a gente está ofertando um projeto para um cliente, ele vai passar pela parte de TI. E quando eu tenho códigos que são, por exemplo, ProCode, ou eles são em outras ferramentas, o que acontece é que a TI vai ter que homologar, ela vai ter que validar, e claro, gente, isso é um passo muito necessário, né? Mas alarga-se muito, né, a curva de implementação, os desafios. E para vocês que querem vocês mesmos começar a tatear, desenvolver, né, até para a gente também, quando a gente vai ofertar um projeto para vocês que já é no ecossistema Microsoft, a gente não tem essa barreira, né, de validação, de homologação por parte da tecnologia, né? O ambiente Microsoft ele já é todo homologado aí, né, na empresa de vocês, beleza? Então, além do Copilot ser uma ferramenta muito boa, tá? Ela já vem aí com esse plus, né, com esse algo a mais que já é algo homologado no ambiente de vocês, beleza? Gente, então, dito isso, né, eu disse que vocês estão aí postando dúvidas no PIR, que já a gente vai responder. Então, dito isso, eu vou mostrar para vocês, né, o Copilot Studio em si, ele funcionando, beleza? Né? Que vocês querem provavelmente ver, tá bom?
galera, o Marcos está compartilhando a tela de vocês. O Marcos é um dos nossos desenvolvedores aqui na linha. E aí eu vou guiando junto com ele aqui a apresentação, beleza? Para a gente não gastar mais tempo ainda, né? Já roubei aqui mais 5 minutos nossos, beleza? Então, Marcos, cria no Criar Agente aí, por favor. Bom, galera, o Criar Agente, ele é a experiência Light, o No Code, que eu comentei com vocês da Microsoft, beleza? Então, eu posso criar um agente, tanto eu vou descrevendo ali e o próprio Copilot cria o agente para mim, tá? Ou eu posso clicar ali em configurar. Clica ali, Marcos, em configurar, beleza? E aí, ó, eu posso escolher um modelo prévio ali, já pronto, mas não é do nosso interesse, na maioria das vezes. Eu dou um nome para o agente, eu dou uma breve descrição do que ele vai fazer, tá bom? Aí ali embaixo, ó, instruções de comportamento. Aí eu vou descrever o que ele tem que fazer, tá? Aí eu vou falar mesmo como ele vai se comportar, o que ele tem que fazer, que é aquela parte do prompt que eu falei para vocês. Aqui embaixo, ó, eu vou ter conhecimento, tá? Então aqui, ó, eu vou ter a parte de conhecimento, que é meio que aquela ideia do RAG que eu falei para vocês. Eu posso subir arquivos aqui, no caso, do meu próprio SharePoint, OneDrive, tá? E também arquivos em texto e tudo mais, para que ele possa responder, fazer ações baseadas ali no nos meus documentos, beleza? E aqui embaixo, ó, eu escolho, nesse caso que é um agente no code, eu escolho as ferramentas, né? Aqui o que ele chamou de capacidade são as ferramentas que eu comentei. Eu quero deixar ele usar o interpretador de código dele e eu quero deixar ele usar o gerador de imagem, tá bom? Nesse caso aqui são as ferramentas que ele tem. E essas solicitações sugeridas é só para ficar uns botõezinhos ali iniciais, né? Quando você abre um agente, ele já tem ali umas sugestões para a pessoa já clicar e fazer o agente acontecer, tá? E aí, Marcos, abre aquele leitor de propostas, né? Aquele agente feito de leitor de propostas, para a gente mostrar dentro para o pessoal, por favor, tá bom? O que se você quiser ir pegando, Marcos, aquele texto que a gente fez aí, tá? O que a gente fez aí, o que esse leitor de solicitações faz, tá? Todos as demos aqui, pessoal, elas são baseadas aí em casos reais que a gente fez para cliente, tá? Então, a gente tem um cliente que ele recebia solicitações de compra por e-mail. As pessoas do time dele, quando elas queriam comprar alguma coisa, elas mandavam para o setor de compra via e-mail, tá bom? E elas mandavam descrito no e-mail o que elas queriam comprar, tá? E aí o colaborador recebia um e-mail, e aí o colaborador extraindo do e-mail o que o funcionário, o outro colaborador queria comprar, o solicitante, né? Valor que ele estava disposto a gastar, ali a área dele estava disposta a gastar, tá? E aí o Marcos colou para vocês um e-mailzinho simulado que a gente já deixou pronto. Até quando ele apertar ali o play, vai ficar melhor de ler o e-mail. Mas pode apertar aí, Marcos, o play. Então, ó, rola para cima aí um pouquinho, Marcos, pra gente mostrar para a galera. Ó, então ali tem um e-mail, né? Joana, eu gostaria de solicitar uma webcam até o valor, né, de R$ 379, que lá eles faziam isso, né? Porque cada gestor solicitava para sua área, então ele colocava o limite do que ele estava disposto a investir naquilo ali, tá? A webcam ele precisa até 15/10 e tudo mais, então fala várias coisas, ó. Depois tem ali, ó, além disso, aproveito para solicitar outros materiais que aí esses outros podem ser até dia 30/10. E aí uma lista também embaixo ali de alguns materiais, né, que a pessoa quer solicitar. Você vê que o e-mail tem muitas informações que não precisa e não serão ali planilhadas, inseridas no sistema, tá? Então, o que esse agente faz? A pessoa passou a poder copiar o e-mail que ela recebia, colar ali, tá? Apertar esse play que o Marcos apertou, e o output desse agente natural é o quê? Já é uma tabela, ó, com o solicitante, tá bom? A data de recebimento, então hoje, né, que o Marcos está executando, tá bom? O produto ali, se é um webcam, né, o que é o produto, a quantidade, ali a gente tem canetas e caderno, aquele e-mail não tinha informado, o valor, né, teto ali que a pessoa estava disposta a gastar, e a data limite. Veja que a webcam era dia 10, né, e as outros produtos dia 30. Então, é um agente simples, né? Aí levanta-se vários questionamentos. Ah, Felipe, por que ele não desenvolveu um sistema? Bom, era o processo do cliente naquele momento que ele queria ganhar tempo naquele procedimento, naquela parte do processo. Ele não estava disposto naquele momento a investir num sistema e tudo mais, queria ganhar tempo.
num lugar onde a pessoa recebe 10 e-mails desses por dia, olha o tempo que ela ganha, que ela perdia, no caso, ficar copiando, analisando e tudo mais. Hoje ela copia isso aí, cola num lugar lá e segue a vida dela, tá? Então, você vê que já é algo relativamente simples, que já ganha muito tempo, beleza? Isso feito ali na experiência light do Copilot, que o Marcos mostrou para vocês, só digitando código, tá? Depois a gente pode voltar ali, se for o caso, se alguém tiver interesse, para mostrar para vocês, porque a gente perdeu um tempo ali, infelizmente. E aí, Marcos, vamos pular, então, lá do RH, tá bom? Lá para o RH Atende. Ei, gente, o que esse RH Atende faz? Esse aí, apesar dele estar aqui, ele foi feito lá no Copilot Studio. Enquanto o primeiro foi feito aqui na experiência do Builder, do Light, esse outro foi feito no Copilot Studio, que a gente vai mostrar ali rapidinho para vocês. A gente fez aqui também, para um cliente nosso, um assistente de RH, onde ele faz o quê? Ele faz tanto ações quanto ele tira dúvidas, tá bom? Então, ele substituiu muitas ações que o RH tinha que ficar fazendo de forma manual. Uma delas, primeiramente, era a parte de férias. Marcos, abre o aplicativo primeiro aí, está na conta da Joana, não tá? Sim. Pode abrir seu microfone aí, Marcos. Fala com a galera, dá oi. E aí, galera, tudo bom com vocês? Bom, eu vou abrir o aplicativo aqui para demonstrar, tá? Minuto. Gente, então o que acontece? O Marcos ali, ó, vocês veem pelo cantinho superior direito da tela dele, que ele está na conta da Joana, tá bom? Esse aqui é um aplicativo real nosso da linha, a gente fez para o cliente, a gente fez simulado aqui para poder mostrar para vocês, né? Simulado assim, a gente fez para a gente também, tá bom? Esse é o nosso aplicativo real, onde as pessoas solicitam férias aqui na linha, beleza? Então, Marcos, vai ali em histórico. E aí a gente está usando a conta da Joana para não mostrar as férias reais do Marcos nem de ninguém, tá bom? Então, percebam que a Joana, ela não tem aqui nenhum histórico de férias solicitado, tirado, cancelado, nada. Volta lá, Marcos, na tela anterior. E coloca ali em agendar férias. Então, vocês veem ali em cima que ela tem 30 dias disponíveis de férias para marcar, tá bom? Né? E esse aplicativo já faz toda a lógica de quanto que a pessoa entrou, quanto tempo ela tem de casa, férias que ela tirou, já faz todo esse cálculo, beleza? E esse, gente, é um dos futuros dos softwares também. Softwares, né? Tem várias tendências que falam, por exemplo, que software vão deixar de ter interface e vão virar uma caixinha tipo Google, tá bom? Isso vai fazer tudo por solicitação. Ainda temos acredito que uma boa jornada até chegarmos nesse ponto, mas isso já começou. Então, nesse aplicativo mesmo, ó, quando o Marcos vai lá no agente, vai lá, Marcos. E pede lá, ó, ele pergunta lá, ó, quantos dias disponíveis de férias ainda tenho? A gente, ele vai lá, ele vai usar as ferramentas existentes já no aplicativo, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que o agente, ele não é uma automação, ele é uma coisa complementar, né? E ele vai usar as ferramentas já construídas para sustentar, para o aplicativo funcionar. Então, ó, vê lá que ele foi lá, ele buscou as ferramentas, ele usa aquela mesma ferramenta que gera aquele 30 na tela, ele busca isso lá e coloca aqui, ó, ele fala, você tem 30 dias de férias. Ele não está buscando da tela, ele usou a mesma ferramenta que gera esse número, tá bom? E aí, ó, coloca aí, Marcos, que quer tirar férias então. Tem até um histórico ali que a gente estava testando, né, obviamente. E aí ele pergunta, ó, qual que é a sua data? Então, ó, quando o Marcos fala quero tirar férias, ele vai lá naquela ferramentinha, né, na automação ali, no recurso que faz aquele agendamento de férias. Volta lá no aplicativo, Marcos. Aqui, ó, quando eu tenho agendar férias, eu não tenho que escolher uma data inicial e final. Então, o back-end, a lógica que está por trás disso, que agenda as férias, ele pede de input uma data inicial e uma data final. Então, o agente lá, ele escolhe essa ferramenta, tá? Essa automação. Volta lá, Marcos, por favor. E aí ele vai perguntar, qual é a data inicial? Coloca aí, Marcos, quero dia 15/10, por exemplo. E vê que nem precisa ser 2025, ele sabe que é por agora, o que é lógico é ser o próximo 15/10. Tá? Ele pergunta a data final, coloca aí, Marcos, vai voltar dia 2/11. Ó, ele fala, o Marcos colocou lá até 2026, ó. Ele fala que ele não tem esses dias, né? Forma aí, Marcos, 2/11 desse ano. Tô colocando 20/11, Marcos, 2/11. Ele pediu a data de início de novo ali, porque o Marcos colocou 26 ali. Coloquei o Marcos, a data de início para ele. Olha lá, sua solicitação de férias foi agendada, né? E aí a gente. E aí a solicitação de férias foi agendada, tá bom? Se você olhar lá no aplicativo agora, vai lá, Marcos. E aí, as férias do Marcos, ó, elas estão, da Joana, no caso ali que o Marcos está simulando, né? Ela está aqui, ela foi agendada e está como solicitado. Por quê? Né? Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, tá? Para vocês verem.
Deixa eu compartilhar aqui minha tela 2, vamos ver se as coisas vão funcionar aqui. Aqui, ó, o que ele faz? Eu sou o gestor, eu, Felipe, eu sou o gestor da Joana, tá bom? Então, eu, como gestor da Joana, eu tenho que aprovar as férias dela. A automação, ela vai ali, faz, né, o agente ele vai ali na automação, a automação funciona, e ele pega automaticamente quem é o gestor da pessoa. Então, no caso da Joana, sou eu, para mim já vem aqui no meu Teams, ó, em atividades, vem aqui, ó, já falando que a Joana solicitou férias, tá bom? E aí eu posso aqui aprovar, reprovar, aprovar com comentário, vou aprovar aqui, ó. Aí aquela solicitação da Joana ali, ela foi, tá? Aprovada. Aí ele muda aqui. Me derruba aí, Marcos. Mostra pra galera aí que seu status mudou aí. E aí agora, pessoal, ó, como eu aprovei aqui no meu computador, lá mudou pro Marcos, tá vendo? Agora tá aprovado, tá? Então, o agente, eu consigo usar as automações, os recursos que eu tenho no software para ele poder fazer, tá? Eu interagir com ele, beleza? E não necessariamente a pessoa tem que interagir. Volta ali no agente de férias, Marcos, rapidinho, de RH, coloca uma dúvida aí para ele sobre um dos benefícios, enfim, uma das dúvidas aí, das muitas dúvidas que ele responde. Ele tem, tá, gente? O FAQ também, um FAQ extenso ali de, de perguntas que ele conhece, né? De base de conhecimento que nós demos para ele. Então, se a pessoa perguntar ó, quais são os benefícios do plano de saúde, ele vai gerar aí, tá, uma resposta baseada nesses dados que ele tem. Então, vocês vão ver que ele não simplesmente marca férias ou faz outra atividade, ele faz basicamente todas as atividades que o RH faz, tá bom? Aqui, no caso, esse caso desse projeto nosso, ele faz, beleza? Então, ó, ele vai responder, tá? Baseado aqui nos dados que ele tem nosso, beleza? E não em qualquer conhecimento prévio que ele tenha, tá bom? Então ele responde dúvida, ele marca férias, o agente que a gente fez, ele recebia atestado médico, ele recebia documentos para fazer inclusão de dependentes. Ah, filho do funcionário nasceu, do colaborador nasceu, quer incluir no plano de saúde, ele recebia isso também, documentação para fazer todas essas coisas, tá? Então a gente que faz tudo, né, que o RH faz, beleza? Ali, tá? E as pessoas, claro, do RH, elas tinham ali alguns passos de monitorar, estava certinho, elas validavam, mas ó, a gente fazia toda a parte ali, beleza? Gente, jogo muito rápido, né? A gente já estourou aqui o tempo devido ao nossos problemas técnicos aqui. Mas, Marcos, mostra lá no Copilot Studio ou a gente de RH mesmo. Gente, esse aqui é o Copilot Studio, né, que o Marcos está mostrando aí para vocês, beleza? Então, ele já vai abrir direto aí o agente. Eu vou explicar para vocês também até por onde passa o desenvolvimento, beleza? Então, ó, aqui no Copilot Studio, cada ferramenta que você abrir, como eu falei, ela vai ter um lugar de LLM para você escolher, ela vai ter um lugar onde você coloca as instruções. Onde que a gente coloca as instruções aqui? Ali onde o Marcos está mostrando, ó. As instruções daquele agente que vocês estavam vendo são essas aqui, tá bom? Tem agentes que vão ter instruções maiores, tem agentes que vão ter instruções menores, tá bom? Aí vai depender, obviamente, do agente, tá? Tá legal? Então, vai ter isso aqui, beleza? E aí a gente tem conhecimento. Clica ali em conhecimento, Marcos. Lá em cima mesmo, na abinha conhecimento. Isso, boa. Então aqui, ó, vocês veem que ele tem algumas bases de conhecimento. Um é um PDF aí, que é uma cartilha do colaborador da Lean, outra é sobre os feriados, tá? Outra é sobre o FAQ do RH. Então ele tem, outra é uma tabela de data de admissão de colaboradores, para ele poder fazer aquela conta lá se o colaborador tem direito a férias ou não, tá bom? Outra é a base de histórico de férias do colaborador também, para ele poder analisar, né? Fazer aquela dedução, beleza? Então eu vou trazendo aqui para eles a base de conhecimento que eu preciso. Bacana? E aí tem a parte de tools, de ferramentas. Coloca aí, Marcos, em tools, para a galera ver. Aqui em tools eu tenho as ferramentas que ele pode usar. Ah, Felipe, como que eu programo? Não, como é que eu programo para a gente usar A ou B? Eu não programo, tá? Na maioria das vezes, eu vou deixar que ele escolha o que ele vai usar. De acordo com a pessoa falou, quero marcar férias. Ele pega lá um férias. Ah, quero consultar a saúde de férias, né? Aquele criar registro de férias é o que ele usou, tá? Para ele poder marcar férias ali que a gente mostrou para vocês. Quando o Marcos falou para ele, quero marcar férias, ele analisa tudo que ele tem e fala, o que eu vou usar? O que faz sentido para ele usar é criar registro de férias, tá bom? E aí, automação. Então, vai ali, Marcos, rapidinho adicionar uma ferramenta para a galera entender. Aqui, gente, é adicionar a ferramenta, tá? Eu posso criar uma ferramenta que ela é um prompt
Ou seja, eu vou escrever o que ela vai fazer e vou usar recursos. Então, quando, por exemplo, a gente vai fazer aquele agente que eu citei para vocês, que chega um e-mail com um anexo e ele vai ler campos lá de dentro, ele vai identificar campos, a gente vai fazer um, um solicitar ali, ó. Dá uma nova ferramenta aí, Marcos, para a galera ver. Eu vou fazer ali um solicitar. Clica aí para eles verem. E aí aqui, ó, eu vou colocar as instruções no prompt. Tá vendo ali modelo? Ó? Vou escolher o que ele vai usar. Ele vai usar o GPT 4.1 ou outro, tá bom? Tem ali alguns modelos hoje para ele usar, beleza? E aí vou dar ali, vou treinar esse modelo, vou falar para ele dar exemplos de, de modelo do que ele tem que captar lá dentro do PDF, tá? E aqui da direita eu vou ter saído. O que ele vai sair? No caso, ele vai sair com os campos que ele conseguiu pegar lá de um PDF, de um anexo. Bacana? É assim que essa parte funciona de prompt, tá? Fecha aí, Marcos. E aí, ali, galera, então, ó, eu tenho alguns conectores, eu tenho conectores prontos ali, tá bom? Então, eu quero, por exemplo, digita aí, ô, Marcos, digita Planner aí, por exemplo. Planner é uma ferramenta, né, da Microsoft, acredito que muito vocês usam, aqueles Kanbans para a gente colocar as tarefas em cards. Então, suponha que eu estou fazendo um agente que eu quero que, a depender ali, ele crie uma tarefa. Eu coloco aqui para ele criar uma tarefa, né, eu já tenho isso pronto, eu não preciso desenvolver. E aí eu coloco e deixo a ferramenta aqui. De acordo com as instruções que eu fiz, né, como eu montei meu agente, ele vai saber ali, ele vai identificar, o usuário agora ele quer criar uma tarefa, tá? E aí ele vai te perguntar os inputs necessários, qual que é o plano, né, que é o quadro lá que eu quero criar, qual que é o bucket que eu quero que ele esteja, qual que é o nome, né, a descrição dessa tarefa. Ele vai te perguntar essas coisas, porque são as entradas dele, e aí ele vai criar a tarefa para você, beleza? Então, eu tenho aqui eu coloco todas as minhas ferramentas que eu vou deixar o agente usar ali para fazer as ações dele. Bacana? A parte de fluxos, tá? Consigo fazer fluxo aqui também. Tanto aqui quanto no Power Automate, tá? Eu consigo. Ah, Felipe, eu quero que ele rode um fluxo que vai fazer um monte de automação que talvez você já tenha, tá? Talvez você já tenha aí um fluxo no Power Automate e você quer que o seu agente rode ele, use ele. Você pode usar aqui dentro dos fluxos, beleza? Então aí, aqui que eu faço todas as minhas ferramentas. Pode fechar aí, Marcos, por favor. Eu posso fazer, acho que nem vale mostrar, Marcos, mas eu posso fazer um agente chamar outro agente, tá bom? Também ali que é onde eu tenho agentes. Eu tenho aqui também, gente, as estruturas de tópicos, beleza? Coloca ali, Marcos, em tópicos, rapidinho para a galera ver. Em tópicos, pessoal, o que eu tenho aqui em tópicos, tá? A árvore de decisão, eu falei dela para citar para você de exemplo. Não que ela seja ruim, tem momentos que a árvore de decisão é boa, a depender do processo que você quer fazer. A parte do processo, ele é muito redondinho, ele é um fluxo muito certinho, tá? Você pode usar tópicos que são árvores de decisões. É claro que você consegue colocar coisas generativas, né, de IA lá no meio hoje dessa árvore de decisão aqui dos tópicos, mas às vezes seu processo é muito certinho, você quer garantir que não tem a mínima chance da inteligência artificial alucinar, né, dela dar ali uma viajada, a depender da criticidade da parte do processo, você pode fazer aqui em tópico que é, se quiser abrir aí, Marcos, algum, só para a galera ver a carinha que tem, que aí é uma árvore de decisão, tá? Faça A, faça B, faça C, vai para cá, dependendo disso, vá para lá, tá? É uma árvore de decisão. Então veja como o Copilot Studio ele é muito poderoso, né? A gente gosta muito dele, não só porque ele é Microsoft, não só porque ele já está homologado pelo ambiente TI de vocês, mas porque se vocês forem pesquisar outras ferramentas de mercado, tem muitas que eu não consigo fazer uma árvore de decisão, eu só consigo usar a inteligência artificial. E não é porque a inteligência artificial, né, galera, que é perfeito. Vocês devem usar no dia a dia de vocês, e vocês veem que hora alucina, né? Mas apesar de ter uma assertividade altíssima, mas tem momentos que a gente quer ter o controle do processo, né? Eu quero ter muito controle sobre o processo. Quando eu quero ter muito controle sobre o processo, eu uso o tópico. Mas veja que o início do tópico que o Marcos está mostrando, tá? Ele é uma inteligência artificial. Ele é o agente identificando que é para usar esse tópico, tá? O agente escolhe. Ele vai olhar e falar, esse usuário, pelo que ele está me pedindo, eu tenho que usar esse tópico. Aí, a partir do momento que ele starta o tópico, dali para frente é a árvore de decisão, tá? Então, né, nós estamos falando de um ambiente corporativo, onde eu tenho que
qualquer ambiente eu tenho que minimizar, né, gente, muitos erros, mas em ambiente corporativo mais ainda, tem processos que eu não posso ter erro. Então, a depender do que for, a gente vai usar o tópico, tá? Para garantir que não tenha erro, vou seguir ali o processinho. Mas o agente muitas vezes que vai escolher usar o processo. E ali, por último, eu vou ter canais. Coloca ali, Marcos, em canais. Aí, ó, eu posso colocar num site de demonstração, eu posso disponibilizar o meu agente no Teams ou no próprio Copilot ali que o Marcos estava mostrando para vocês, dentro de uma página do SharePoint, dentro de um site web. Aí eu quero fazer um agente aqui, disponibilizar lá no site da minha empresa para fazer aquele widget que a gente está acostumado de atendimento. Eu clico lá e converso. Posso fazer, tá? No Facebook, no próprio WhatsApp eu consigo disponibilizar, tá? Tem uma série de canais aí que eu consigo disponibilizar os agentes que eu faço aqui, beleza? Gente, bom, então galera, eu tinha até mais umas demos para mostrar para vocês, mas prometo que a gente vai colocar aí em vídeos no YouTube, beleza? As demos aí para vocês, né? A gente tem um canal do YouTube, e aí, se puder. E aí, galera, entra um ponto, né? Tá? Felipe, gostei, tive mais ciência do que dá para fazer, deu uma clareada aqui que vai conseguir me ajudar, já estou com algumas ideias aqui, né? Como a gente, Lean Solutions, consegue ajudar vocês, tá? Nesse momento. Bom, de três formas. Se você já entender assim, já tem um projeto, já quero que o time da linha ali, Marcos e companhia, tem várias pessoas aí, o Barbosa tá aí, né? Tem uma galera aqui assistindo, tá? Quero que o time da linha faça para mim, pelo profissionalismo de vocês, pela falta de tempo que não tem aqui, pela urgência que eu tenho para implementar, tá? Bom, como é que vocês falam com a gente? Abre aí, Marcos, leansolutions.com.br para a galera ver. Eu não fecho o YouTube não, cara. Bom, gente, aqui, ó, a gente ali dentro de projetos, ó, abre ali, Marcos, projetos. Lá em cima. Projetos, a gente tem aqui, ó, projetos de agentes de IA, tá? Clica lá no botão de falar com a gente, tá? Galera que é muito rápida em atender vocês, em ligar para vocês, imediato, tá? Pode falar pelo WhatsApp, mas pode clicar no botãozinho ali, ó, solicitar a demonstração. Apesar do WhatsApp estar ali, prefiro solicitar a demonstração que o time liga para vocês aí em 5 minutos, beleza? Temos também, ó, treinamentos. Felipe, legal, mas o que eu quero é que o meu time aqui consiga desenvolver, né, utilizando aí o Copilot Studio, o Builder lá, a experiência do Light. Eu quero que a galera aqui aprenda a fazer, tá? Ali, ó, a gente vai ter treinamento Microsoft Copilot, beleza? Debaixo do SharePoint, Marcos. Então a gente vai ter ali, beleza? Então, a gente tem a parte de treinamento aí, tá? Quero que o time aqui aprenda a desenvolver. Enfim, fala com a gente aí que vai ser um prazer poder ajudar vocês nesse ponto, tá? Ah, Felipe, quero uma demo dessa que você fez aqui na nossa empresa também. Conversa com a gente também, que a gente leva para vocês aí uma demo de 1 hora, 2 horas. Pô, gostei muito, mas quero que a galera aqui tenha ciência em loco, tá? Fala com a gente faz uma demo similar a essa para vocês aí, beleza? E por último, gente, não menos importante, Felipe, eu quero começar a tatear aqui, cara, e eu quero uma ajuda de vocês aí, tá bom? A gente tem o último Forms, Leila, se puder abrir o chat aí e mandar pra galera, ou até mandar aqui como PR também, a Leila vai mandar um link para vocês, jogo rápido de responder também, tá? Esse outro link agora, vocês vão, se a Leila mandar aqui, você abre aí, Marcos, você já tá com a tela, Sim, beleza? sim. E aí, gente, é uma ideia, tá? Para preencher nome de vocês, e-mail de vocês, WhatsApp, e a ideia que vocês estão de agente para poder criar, tá bom? Prometo que nós vamos ajudar todos vocês de alguma forma, tá? Nós vamos selecionar alguns, e não serão poucos, tá? Para a gente fazer 1 hora de mentoria com vocês, tá? A gente tem um produto aqui na Lean que ele é uma mentoria, né? A gente pegar ali na sua mão, né? Eu tenho um filho pequeno, então é igual ensinar dever de casa para o meu filho pequeno ali, lado a lado, ensinando para ele como é que faz, tá? É um produto super premium que a gente tem aqui, né? 1 hora de mentoria para a gente fazer esse pegar na mão de vocês e ensinar, né, com os nossos melhores desenvolvedores aí, né? 1 hora de mentoria hoje ela é um investimento de R$ 1.500 por hora, tá? Para a gente poder fazer isso. Quando a gente vai pegar na mão de vocês para poder fazer, tá? E a gente vai selecionar vários de vocês para a gente fazer 1 hora de mentoria com vocês, baseado
Aí, ó, vamos fazer seu agente de IA, tá? Coloca a sua empresa, seu nome, tá? Seu WhatsApp. Ah, não vou colocar meu WhatsApp aqui porque você vai me mandar um monte de spam. Não vou colocar meu e-mail aqui porque você vai me mandar um monte de spam. Não, o e-mail que vocês colocarem aqui, o WhatsApp que vocês colocarem aqui é único e exclusivamente para a gente falar do agente de IA de vocês, caso você seja um dos selecionados, beleza? E a gente vai distribuir muito, tá, gente? Não é papo de vendedor, beleza? Hoje, agora estão 187 pessoas aqui, tá? Nossa ideia é distribuir cerca aí de 80 horas aí para vocês, tá bom? Então, se inscreve aí, tá? Garanto que é um baita start aí para o agente de vocês, beleza? Poder falar aí com a galera, por exemplo, que fez esse agente de RH, que fez lá o extrator de PDF do anexo, que é uns que deixa bastante curioso, né? Então, a gente mostrar para vocês o Copilot Jesus e falar, cara, como eles chegaram nesse resultado, né? Então, uma jornada de aprendizado grande aqui da galera que já super, super fera nisso aí, beleza? Então, escreve seu agente aí. Eu prometo que de alguma forma a gente vai ajudar você, mesmo se você não for um dos selecionados, beleza? Mas se inscreve aí, tá? E mostra ali, Marcos, o canal do YouTube de novo, que você fechou. E mesmo, gente, se você, por acaso, ainda não tiver uma ideia de agente, responde ali o Forms, que ali tem um NPSzinho ali, tá? De 0 a 10, quanto você indica a gente baseada na experiência de vocês. Redes sociais, Felipe Maia, aí vocês me acham fácil lá no LinkedIn, tá? Então, interajam lá com a gente, adicionem, comentem aí, deixem comentário aqui também se conseguiu clarear a cabeça de vocês. A gente preparou com muito carinho mesmo, espero que vocês tenham gostado, né? E eu tô devendo, né? Tô com 26 minutos aqui de atraso vocês, mas responderei todas as questões que vocês tiverem colocado aqui, tá? O, o link foi, né, do Forms, né, galera? Como eu faço para as pessoas terem acesso ao agente que eu criei? Você compartilha ele. Mostra lá, Marcos, lá no... Quando você cria um agente aqui, ó, você tem o publicar. Aí você publica e compartilha ele, beleza? Nesse caso de solicitação de férias e tal, a gente se comunica com a ferramenta utilizada pela empresa, é isso? Aqui usamos o TOTS. Cara, se comunica com o TOTS também. Ali, quando a gente mostrou a parte de ferramentas que o Marcos estava mostrando, eu consigo, vai lá, Marcos, criar conectores personalizados, tá? Se eu não tenho, eu vou ali em conector, vai ali em nova ferramenta. Eu consigo ali um conector personalizado. Conector personalizado nada mais é do que você fazer a conexão com a API, né? Então, você tem a API, as coisas da TOTS ou não, ou tem, ou você consegue solicitar desenvolvimento, né? Pagar pelo desenvolvimento, mas sim, você consegue, né? Então, a gente já fez aqui, não a gente interagindo com o TOTS, mas a gente já fez várias outras coisas que interagem com os sistemas da TOTS, tá bom? Nesse de férias, se eu colocar, por exemplo, quero tirar 20 dias de férias, contando a partir do dia X, ele faz a contabilização sozinho ou precisa seguir igual está na app de vocês? Cara, dá para fazer do jeito que você quiser, né? Às vezes você vai ter que trabalhar prompts, prever um pouco, né? E o agente, depois que você faz, você vai monitorar, né? Ele ali para entender a assertividade dele, né? O usuário com certeza vai falar algumas coisas que talvez você não previu. E aí é importante você monitorar para que você consiga ir ajustando, tá? É possível executar processo fora da MS, exemplo, SAP? Se tiver API, sim, com certeza. Você vai conseguir executar a partir do agente aqui, beleza? No exemplo de agendamento de férias, o agente acessar a ferramenta Solution para agendar férias para o solicitante ou ferramenta disponibilizada ao solicitante para que ele faça o lançamento do seu próprio pedido. Natália, do seu próprio pedido, né? Ali o Marcos mostrou com a Joana no nosso aplicativo, né? Mas você poderia não ter o aplicativo, rodar só no agente e cada um vai rodar a sua, né? Ele já, como é que ele, você vê ali que hora nenhuma ele pergunta o nome. Ah, qual que é seu nome? Quem é você? Não, ele sabe por quem está logado, né? Então ele vai fazer para cada um. A gente até testou na conta da Joana. Na do Marcos a gente não testou para não mostrar as férias dele. Na minha a gente não testou porque eu sou sócio, eu não tenho férias. Então vai pegar de cada um, tá? Eu só consigo compartilhar o agente com toda a equipe, tendo a licença do Copilot Studio, ou o time precisará também de licença específica? Boa pergunta, né, gente? Não, veio correndo aqui o final, não falei de licença. É que funciona a licença, tá? Se você tiver, a Microsoft tem o Copilot para você assinar para o usuário, tá bom? Para você usar lá o Copilot e tudo mais. A Microsoft hoje ela tem o Copilot Chat, que é um Copilot gratuito, que é naquela experiência que o Marcos estava ali,
você consegue fazer tipo um chat GPT, ir lá perguntar para ele, ali, ó, que o Marcos está mostrando, interagir com ele, tá bom? Você consegue aqui interagir com ele. Se você tiver o Copilot pago, você consegue fazer mais coisas do que simplesmente o que você faz no chat GPT da vida, tá bom? Se você pagar, aqui naquele chat, você consegue, por exemplo, perguntar assim, quais foram os temas, me dê um resumo e os temas das últimas 5 reuniões que eu fiz com o Marcos. Então, quando eu estou pagando, ele interage com o meu ecossistema da Microsoft ali, tá bom? Quando eu não estou pagando, ele é tipo um chat GPT. Quando eu estou pagando, eu consigo fazer com que ele interaja ali com todas as minhas ferramentas, com todo o meu ecossistema Microsoft, com as reuniões, com os e-mails, com tudo, tá bom? E aí, quando você custa R$ 2.400 por ano por usuário, tá bom? Quando a empresa já tem essas licenças do Copilot, os aplicativos que você desenvolve lá, os agentes que você desenvolve lá no Copilot Studio, todo mundo pode usar, porque todo mundo já tem licença do Copilot, ponto final. Quando você não tem licença do Copilot, e a pessoa construiu o aplicativo lá no Builder, que é aquele mais simples, tá? A depender da construção, todo mundo pode usar sem pagar, tá bom? A depender de uns recursos que você usa ali dentro. Dá para fazer agentes legais. Aquele que o Marcos mostrou, dá para fazer ele e ninguém precisa pagar, tá bom? Você pode ter isso aí na sua empresa e ninguém pagar por isso, beleza? Aquele dá para fazer, tá? Só quando você tem alguns tipos de fonte de base de dados, aí você precisa de licenças pagas. Agora, o Copilot é muito legal também, porque diferente das outras soluções da Microsoft, ele consegue funcionar por crédito. Não precisa que todo mundo tenha licença. Você consegue pagar por créditos. A depender do tipo de operação, gasta um crédito, a depender, gasta 8 créditos, né? Tem uma tabela que fala disso, mas o fato é, um crédito custa 6 centavos de reais, tá bom? Então você consegue pagar por demanda e não pagar simplesmente por. Eu tenho que licenciar a empresa inteira para ter um agente. Não. Você vai pagar por demanda, tá? Por consumo, beleza? Isso é bem legal, né? Viabiliza bem, beleza? Então o que o Marcos está mostrando ali, ó, é, quem tem o Copilot, né, já pode usar, e quem não tem vai pagar por demanda, beleza? 6 centavos por crédito, beleza? Boa pergunta. Tem como, pela UiPath também, aqui na empresa estamos viabilizando via UiPath. Cara, acredito que, Nicole, acredito que sim, tá? Você consegue interagir, né? Fato tudo tem API, você consegue interagir. Ao utilizar dados internos da empresa, como é a segurança da informação utilizando o Copilot? Então, isso que é legal, né? Pergunta do Hugo. Por que usar o Copilot Free, por exemplo, né, o gratuito, e não usar o Chat GPT? Bom, porque tem muita gente pegando planilhas com dados sensíveis, né, dados críticos da empresa e jogando no Chat GPT. A OpenAI vai divulgar seus chats? Não, mas você está provavelmente violando uma norma, uma diretriz de segurança da informação da sua empresa, né? Então, quando você joga, quando vai lá no Copilot, no primeiro Copilot lá, não no estúdio, lá no Copilot mesmo, no chat, lá no primeiro aba do seu navegador, por favor. Em chat. Ali em cima, ó, vocês veem um escudo verdinho, tá vendo, ó? Ele tá falando o seguinte, cara, tudo que é do seu ecossistema, tudo que sua TI parametrizou, tá? Ele vai, ele vai responder. Então, se vocês têm a parte de purview, a parte de LGPD, essa planilha tem dados sensíveis, não consigo que tem só um grupo de usuários que pode ver, cara, tudo aqui ele vai respeitar. Tá? Então, é muito mais seguro você usar aqui do que qualquer outra LLM, tá? Infinitas vezes mais seguro, beleza? Sua TI já preocupa-se com isso naturalmente, né? Não é mais uma ferramenta que ela precisa preocupar. Um agente feito por alguém com licença na empresa pode ser utilizado por outro usuário da empresa sem licença? Se você não tiver aquele que o Marcos mostrou, pode, aquele primeiro, né? Tá? Esse aí, ó, o leitor de solicitação, ele pode. Por quê? Mostra aí, tenta, edita ele aí, Marcos, para a galera ver. É, ele pode porque ele não usa recursos, ele usa recursos do free, tá? Ali, ó, o que ele usa? A descrição, ali embaixo tem um prompt que ele está usando, tá vendo? Embaixo, tá? E aqui no conhecimento, ó, quando você usa o free, você pode só usar o URL de chats públicos. Para você usar base de conhecimentos que estão dentro do seu SharePoint, por exemplo, aí é um recurso que você vai ter que pagar, tá? Mas as pessoas
podem utilizar, como eu falei, né? Não precisa do licenciamento do Copilot de R$ 2.400 por ano por usuário. Ele pode ser por demanda, por consumo, 6 centavos por crédito, tá bom? Qual é o grande problema da IA, mas não nas mãos erradas, é um perigo, com certeza, né? Como tudo na vida, nas mãos erradas, é um perigo. Bom, Felipe, a gravação vai ficar disponível sim, né? Deixa eu disponibilizar, vai disponibilizar, beleza? Gente, estamos aqui 11h35, 35 minutos a mais, né? Querem colocar mais perguntas aqui? Alguma que eu não li? Quer abrir o chat aí também para a galera, Leila? Eu vou vendo aqui. Abre aí o chat para a galera. Deixa eu passar para o chat aqui. Bom dia, temos links aí. Deixa eu ver para os mais recentes aqui. O chat. Estou ouvindo, o som travou. Bom, gente, o Forms vai ficar aberto até 1h da tarde, tá bom? 1h ele fecha sozinho. E aí quem preencheu, preencheu. Beleza? Então, gente, tô aqui para falar com vocês. Quem quiser ficar aí trocando ideia, vai ser um prazer, beleza? Tô lá no LinkedIn também. Vocês viram ali, ó, o Marcos mostrou o YouTube da Lean, né? Estamos lá produzindo, estamos cada vez mais nesse movimento de produzir mais conteúdos, webinar, enfim, lives, podcasts, trazendo conteúdo para vocês. As outras demos vão para o YouTube já já, tá? Que a gente ia fazer aqui hoje. São as demos bastante interessantes. A demo que pesquisa dentro dos documentos da empresa, que você pede um documento, ele traz, você pergunta alguma coisa, ele traz um documento que responde aquela pergunta para você. Mas infelizmente aí pelos nossos problemas técnicos, muita coisa que a gente quer mostrar, tá? Mas vai lá. É possível criar agentes que apoiem o processo de análise de evidência e geração de relatórios padronizados? Cara, com certeza. Tem um dos que a gente ia mostrar aqui, que é um que a gente fez para a ouvidoria, né? A ouvidoria recebe muitas... A ouvidoria que recebia muitas reclamações, assim, recebe muitos pontos, né? Não só reclamações. Mas aí você pega ele, pega a reclamação, o ticket, joga lá, ele já classifica para você e tudo mais. Então, é possível, com certeza. Existe a possibilidade de mostrar como faz para disponibilizar no SharePoint? Cara, é só você compartilhar ali, depois colocar lá o recurso do SharePoint que faz isso, tá? Muito segredo não. Publique ele ali dentro do SharePoint e você vai depois embedar ele lá, beleza? Olha lá, pergunta o site do SharePoint que você quer fazer e tal, ele vai fazer para você, beleza? É possível criar agentes que apoiem no processo de análise, beleza? Quando eu vou criar um agente pelo Copilot Studio, não aparecem as opções de inclusão de ferramentas ou outros agentes, tá? Como ativar essa opção? Você precisa, Mariana, você precisa que sua TI te autorize a criação, tá? Posso partilhar o agente do RH no WhatsApp, por exemplo? Pode compartilhar. Você pode colocar no WhatsApp. Ou a gente consegue conectar a um Power BI? Não consegue. Se você quiser conectar no Power BI, na verdade, o Power BI ele tem o Copilot dele, né? Que lê a base de dados, né? Que vai ler lá o modelo de dados. E aí, esse que lê o modelo de dados, ele é um licenciamento à parte que você tem que estar usando. Se eu não me engano, é o nó do Fabric F16. Eu sei que ele é meio um investimento meio alto, assim, ele é o premium, né? É o antigo premium, porque hoje tudo no Power BI virou Fabric. É o antigo premium, e aí, quando era premium, era R$ 30.000 por mês, mais ou menos, licenciamento para você poder usar o Copilot lá dentro, respondendo perguntas em cima dos seus dados, né? Em cima do modelo de dados, tá? A gente ele não vai se conectar com Power BI. Alguém utiliza Pipeline? Vou criar um agente pelo Copilot Studio, não aparecem as opções, foi o que eu respondi agora. Neste exemplo, trazer documentos, é possível que a gente gerar o link do documento pelo chat do Teams? Cara, com certeza. Mostra lá, Marcos, mostra pelo Copilot Studio aí. Abre o Copilot Studio mesmo lá. Vai lá nos agentes. Pega o infolinho ali, lá pra cima. Rola pra cima. Aí, ó, infolinho aí. Abre ali. Pega aquela pergunta lá que tá no loop lá. Por favor, joga lá aí. Quem perguntou, o André. Né? Aí pra ele rodar no Teams, galera, é só você ativar ele lá no Teams, tá? Ele vira uma conversa lá dentro do Teams mesmo. Posso fazer o Copilot, gerar atas de reunião, já criativos. Mostrar também, vou mostrar também, para quem tá com apetite ainda de ficar aqui com a gente. Ó, o Marcos colocou lá, quero saber se a empresa pode custear a minha viagem que fiz para a empresa.
se ele vai achar. Olha lá. Ele falou lá, existem documentos chamados e ele tá te pedindo, para ele falar se ele é da filial Rio de Janeiro, Goiânia ou São Paulo. Fala aí, Marcos, se é na filial Rio, por exemplo. Aí ele traz, ó. Calma aí, Marcos. Muito rápido. Pera aí. Volta lá. Aí ele traz lá, ó, política de reembolso, um resumo do documento, ele traz o link, tá vendo? E aí, ó, vai lá, a Marcos clicou no link, né? Vai lá, Marcos. E aí ele já te leva para o documento que tem aquela resposta que você quer, né? E aí, nesse caso do Marcos é legal, por exemplo, a conta que o Marcos está usando aqui na linha, a gente tem o Copilot, que é aquele R$ 2.400 por ano por usuário, né? Se você tivesse Copilot, você ainda consegue continuar conversando com o documento aí. Clica aí, Marcos. Aí, se você quiser ainda saber alguma coisa do documento em si, você pode perguntar para ele aqui, né? Esse a gente fez com um cliente que tinha essa dor, tá? A gente fez uma espécie de infoempresa, né? Que aí o cliente não queria que o agente respondesse a pergunta baseada no interior do documento. Ele queria que, baseado na dúvida do colaborador, ele trouxesse o documento que respondesse, igual estava ali, né? Ele tinha algumas filiais também. Aí tinha documento que era para toda a empresa, tinha documento que era para filial especificamente. Aí, quando era para filial específica, ele perguntava, igual no exemplo que a gente fez. E aí ele trazia o link, a pessoa clicava e que ela conseguia continuar conversando com o documento, tá? Se ela tivesse mais alguma dúvida, quisesse resumir alguma coisa, beleza? Alguém perguntou de ata de reunião. Mostra de ata de reunião aí, Marcos. Você tá com o link fácil, você tá com a ata fácil aí? É gerador de atas. Esse aí a gente usa ele aqui na linha, tá? Esse aí a gente fez pra gente, beleza? Talvez ele não seja exatamente igual que a gente fez aqui para mostrar para vocês, mas o que que a gente faz? O nosso Teams aqui, como a gente tem o Copilot, ele já gera, não sei se de vocês usam, ele já gera baseado quando eu estou gravando, e obviamente quando eu estou gravando ele está transcrevendo, o Teams já gera um resumo e tal da reunião, mas para a gente não é suficiente. A gente tem, né, quando a gente faz muita reunião de projeto, então sempre tem to-dos e tal, tem que fazer. Aí o que que a gente faz? A gente pega a transcrição da reunião e joga a transcrição para ele, né? Não sei se o Marcos está aí com a transcrição fácil, ele já consegue de transcrição. A gente pegou de exemplo para vocês aqui uma transcrição que ela tem 55 páginas de uma reunião real que a gente fez ontem de projeto com o cliente. É claro que a gente descaracterizou o cliente, não dá para minimamente saber do que se trata, tá, gente? Descaracterizou tudo que precisava descaracterizar. Mas pra gente jogar para vocês verem aí, o Marcos já joga, tá? Você quer que te mande aí, Marcos? Deixa eu te mandar aqui coisa que você baixa aí. A ata tá fácil aqui. Deixa eu pegar a ata aqui. Deixa eu te mandar. É meio grandinha a ata. Ah, tem 55 páginas, tá? Não tá muito bem hoje não, gente. Mas já vai chegar. Quando você vou ler galera, no Copilot de Studio, o link do documento funciona, mas quando publico no Teams, não aparece o link. Cara, se quiser alguma ajuda, depois a gente pode ver. Mas deveria. Mas você tem que garantir que quem está usando o Teams tenha, ou que você tenha o licenciamento por consumo, ou que a pessoa que está usando tenha, né? Senão não vai funcionar também. Não sei se pode ser isso. Interessadíssimo nessa resposta aqui. Posso fazer Copilot de ata de reunião? Pode. Ah, você pegou, Marcos? Você conseguiu pegar aí? Ah, tá. Sim, sim. Beleza. Ah, ele vai fazer. Já, já ele acaba aí de fazer. Ele gera, tá, gente? Porque tanto que a gente. Esse aí a gente fala, todos a gente fala com propriedade, mas esse aí a gente usa no nosso dia a dia. Toda ata de reunião a gente joga aqui, ele gera, claro que a galera dá uma revisada, né? E aí a gente manda pro e-mail pro cliente para ficar registrado o que a gente conversou na reunião, os alinhamentos que tiveram. Aí ele bota lá, alinhamentos, atividades, quem vai fazer o quê, tá? Coloca tudo lá. E, ó, cliente e tal, Joana, beleza? E não sei se vocês concordam, né? Se vocês já usam, a transcrição do Teams, ela não é muito boa, não, né? Ela pega um monte de palavra errada. Assim, é legal, mas não é tão perfeita, não, mesmo se ele faz, tá? Fala um pouquinho pra cima de lá, beleza? Dá pra fazer, tá? E nem é algo tão complexo de fazer. Vamos fazer um vídeo, a gente promete que a gente faz um vídeo pra vocês de como fazer esse gerador de atos. E dá pra fazer no free, não precisa de recurso, beleza? Aí copiar daí e jogar pro e-mail. E aí dá pra ir brincando, né, gente? Brincando assim, montando. Se você, a depender dos recursos que você tem, das licenças e tudo mais, já dá pra sair da ata e direto para o e-mail, né? Já deixar no rascunho do e-mail, por exemplo, né? A gente tem um outro aqui, a gente tem muitos clientes latam, né? A gente tem pessoas aqui na linha que falam espanhol, mas quando você não é nativo, assim, o Copilot já escreve melhor do que a gente em português, né? Pelo menos melhor do que eu confesso que ele escreve. Então,
Aí o que que a gente faz? O gerador de ata a gente já joga num que já traduz tudo para espanhol, né? Já faz o gerador de ata em espanhol. E aí ele já manda para o cliente em espanhol, em inglês também, quando o cliente é americano, tá? Já faz isso automático também. Beleza? Uma pergunta, este webinar gera certificado? Leila. Só uma pergunta para Leila, o Edson. Foi ótimo, tive muitas ideias para explorar aqui na empresa. Maravilha, Natália, muito bom, tá? Idem. A resposta desse, galera, que é o de ata, né? De ata é bom, né? Cara, fazer ata é. Quem gosta de fazer ata, nunca vi alguém que goste. Beleza? A gente faz um vídeo, prometo que a gente faz um vídeo. Pode cobrar, a gente pode ir lá no meu LinkedIn cobrar. Você falou que ia fazer um vídeo do de ata. Vou fazer um vídeo do de ata para vocês, se poderem ver o que faz. Beleza? Galera, se não tem mais perguntas, qual a opção de um agente atrelado ao Power BI? O agente atrelado ao Power BI é o que eu falei, você tem que contratar, depois pode me cobrar, não sei de cabeça, mas hoje tudo virou Fabric, né? Não tem mais Premium, Embedded, não tem nada disso. Hoje o licenciamento do Power BI é tudo Fabric. Na verdade, ou é licença Pro para o usuário, ou licença PPU para o usuário, ou Fabric. Aquelas outras licenças que tinha Premium, Embedded, tinha várias, não tem mais. Hoje é tudo F, tá? F2, F4, F8. A partir de um F, ele te dá o Copilot no Power BI, que você pode fazer pergunta para ele utilizando o serviço do Power BI. Se eu não me engano, é na casa de uns. Microsoft está sempre mexendo nesses valores, mas era na casa de uns 30 mil reais por mês, mais ou menos, que era o equivalente a um premium que você tinha antigamente, tá? Você pode olhar. Mas é a partir de um dos nós, né? Porque o licenciamento do FEP, que é F2, F4, F8, F16, a partir de um dos Fs, você tem o Copilot para interagir com seus dados, tá? Mas a depender do que for você querer fazer, dá para fazer. Porque você consegue fazer uma automatização com dados, gerando dados, colocando dados, resultados numa lista do SharePoint, por exemplo. Você faz essa automatização e o agente funciona na lista do SharePoint. A gente já fez também. Dá para fazer. Só que não dá, não é uma bala de prata que dá para você perguntar qualquer coisa do seu modelo de dados, né? Dá para perguntar o que está na lista. Você precisa saber um pouco o que você quer fazer. Já usamos a ata, mas queria saber se podemos disparar atividades no Outlook no seu esforço baseado nas atividades que foram definidas na ata de reunião. Pode, com certeza. Você vai fazer lá no. Só que aí você vai ter que fazer no Copilot Studio, né? Baseado nas atividades geradas na ata, você manda disparar. Você lembra que o Marcos mostrou o card do Planner lá, criar uma atividade no Planner? É a mesma coisa. Você vai precisar criar. Se você estiver falando de atividades no Outlook, né? Aquelas atividades que você coloca lá, você vai precisar usar essa atividade. E no seu esforço, você vai, se não tiver nada pronto, você vai precisar desenvolver no conector personalizado ali a interação do seu esforço, mas com certeza. No Outlook você já tem todas essas ações aí prontas, né? E com o Salesforce, digita aí Salesforce, Marcos. Deve ter algumas coisas prontas aí, com certeza. Você fazer. Já usamos a ata, Queiroz. Tem que sair agora, muito obrigado. Valeu, Sabrina, obrigado a você, muitas ideias, obrigado, Felipe e companhia. Valeu, galera, webinar excelente. Gente, é isso aí, beleza? Interajam com a gente nas redes sociais, somos super abertos aí a receber todos vocês. Bacana? Foi um prazer passar aqui quase 2 horas com vocês. Temos 76 pessoas ainda. Show de bola. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham conseguido oxigenar a cabeça de vocês. E de verdade, interajam com a gente aí lá no LinkedIn, podem me mandar mensagem aí, podem mandar mensagem para a galera da Lin, que é sempre um prazer ouvir vocês, atender vocês, dar ideias para que vocês consigam dar os passos de vocês, beleza? Valeu, gente. Obrigadíssimo. Foi um prazer enorme poder passar esse tempo aqui com todos vocês, viu? Valeu, galera. Obrigado, viu?